Olá, boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Boa noite aqui da Europa. Meu nome é Carla Silva, eu estou falando da Inglaterra. Hoje é dia 10 de fevereiro. E antes de passar e apresentar meus companheiros, eu queria pedir para você que ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal da Causa Operária TV, no Internacionalismo, e se puder, torne-se membro para estar contribuindo com o nosso trabalho, que não tem rabo preso com o imperialismo, nós não temos patrocinador. Esse programa é feito por voluntários, militantes e simpatizantes, né? E com a ajuda de vocês contribuindo, então fiquem à vontade para enviar perguntas e superchat. Hoje nós temos aqui, né, os companheiros do PCO Internacional, nossa companheira Adriana, de Nova York, o Fábio também está falando da Finlândia, e o companheiro Cláudio, de Barcelona, né? Somos militantes do Partido da Causa Operária das Células Internacionais. Então, vamos começar o programa. Hoje tem bastante coisa que vamos trazer. Só um comentário, tem que tomar cuidado com o olá, né? Porque senão a gente... Ai, mas gente, mas eu vivo, né, aqui no Reino Unido, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Até para falar bom dia, porque tudo é suspeito, pode ter um drone aqui na minha janela, mas vai ter gente aí no Brasil que vai falar assim, nossa, ela tá pirada, é fantasia folclórica, teoria da conspiração, mas eu já vi drone voando aqui perto, eu moro perto do hospital, né, do Queen Elizabeth, que recebe soldados que vêm feridos do Afeganistão, porque existiu, né, uma guerra, existem conflitos, né, e aí os drones ficam voando aqui. Não é piração da minha cabeça, mas, enfim, é o que eles pensam, né? Então, a gente toma muito cuidado. Quem ainda não curtiu nossas páginas do Facebook, tem Facebook Europa, Facebook América do Norte, também temos páginas do PCO no Telegram, e os comitês de luta, né? Através do site, você fica sabendo, comitêsdeluta.com.br. Eu passo, então, para o meu companheiro para falar um pouco aqui dos problemas da Espanha. É contigo, Cláudio. Boa noite. Então, aqui a gente teve, recentemente, o salário mínimo, né? Teve um aumento do salário mínimo muito inferior à inflação, aumento de cerca de 3%, enquanto a inflação fica acima dos 6%. E esse aumento veio em consequência também da aprovação da reforma trabalhista, né? Foi aprovada aí a reforma trabalhista no parlamento, como é bem típico aqui na Espanha. A gente teve toda uma cena de teatro aí para aprovar essa reforma trabalhista. Então, a Frente Ampla perdeu a sua base de apoio, né? Ela perdeu a sua base de apoio e acabou sendo apoiada pela direita mesmo, né? Pelos cidadãos que estavam na oposição. A gente tem que ver que a reforma trabalhista, que tinha que ser a revogação da reforma trabalhista, mas foi a sua consolidação, ela tinha todo o apoio aí da patronal, então, consequentemente, os partidos de direita teriam que apoiar, né? Mas, ou seja, Cidadanos, PP, inclusive o Vox, teriam que apoiar. Eles não puderam politicamente atacar essa reforma, né, para não se colocar contra a própria patronal, mas para não ter a consequência política de apoiar o PSOE, eles se declararam contra, que votariam contra. No momento da votação, alguns deputados da base do PSOE votaram contra também a reforma laboral. Então, a reforma acabou sendo aprovada por um voto, né? E esse voto foi justamente do PP, que é o principal partido aí de oposição ao PSOE, e supostamente foi um engano, né, um deputado do PP, e está essa discussão aí se foi um engano ou se foi um erro informático, mas é a principal discussão que ficou aí na imprensa. Ninguém discute
o conteúdo da reforma mesmo. Tá aí uma forte campanha, né, falando que foi um lindo acordo entre a patronal e os sindicatos, né, e lindo igual na época do fascismo, na época do Franco, né, que tinha aí o sindicalismo vertical, que era tudo perfeitamente acordado entre a patronal e o sindicato, né, e a imprensa aí começou já uma campanha de propaganda, né, defendendo a reforma laboral. Já foi capa aí do jornal ontem que essa reforma já criou 280 mil empregos indefinidos na área da construção. Ou seja, eles mudaram aí a definição do que era emprego temporário para emprego indefinido e criaram de um dia para o outro 280 mil empregos sem ter criado nada, né? Mas teve uma boa capa de jornal, então a gente está aí. Essa situação aqui na Espanha. Eu acho que o programa todo hoje a gente vai falar dessa demagogia que o capitalismo faz, de novo, sempre repete a demagogia, desde demitir o cara da Jovem Pan porque dá um oi que parece nazista, cadê? Aqui. E a esquerda comemora a demissão. E a esquerda comemora como se tivesse acabado o nazismo, porque demitiu um cara totalmente insignificante. E os direitos mesmo dos trabalhadores e da população ficam deixados de lado, né? Aqui em Nova York é a mesma coisa. A inflação aumentou, a gente vai falar sobre isso, aumentou a maior inflação em 40 anos, aumentou mais do que as expectativas mais pessimistas. Mas o Biden, todo dia, ele coloca no Twitter dele que a economia está ótima, que estão aumentando, porque todo mundo perdeu o emprego, a maioria das pessoas, do trabalhador comum, perdeu o emprego durante a pandemia, então agora que eles estão abrindo o comércio, dá essa impressão de que os empregos estão voltando. Ninguém tem direito trabalhista nenhum, mas eles estão falando a economia está melhorando porque empregos estão sendo criados. Mas é uma balela, né? Uma demagogia normal que eles continuam fazendo sempre e sempre. O que eu achei interessante do que o Cláudio escreveu é a questão teatral, né, do voto. O cara que votou errado, aí não sei se votou errado, se votou certo. Imagina se aprovar um negócio sério desses, né, por um voto que foi por enganos. Não existe isso, é uma loucura total, mas fica esse teatro e a gente, tipo, vê no Brasil, né, vê aquela votação do golpe, com o cara soltando confete, gente falando todo tipo de loucura, e acha que nos países imperialistas o negócio é sério. Não, é uma palhaçada igual. Se você assiste o parlamento britânico, o pessoal usa peruquinha, entra um cara com um livrinho, aí alguém fala não sei o quê. Assim, é tudo... E daí os caras, aqueles conservadores, eles ficam falando... ficam vaiando as coisas, é uma loucura total, assim, é um teatro bizarro. Order! E assim vai, é um show. E esse negócio de ninguém entender é de propósito, né? Eles, é igual o Supremo, os juízes falando, complica a situação tanto que ninguém consegue entender mais o que está acontecendo, quais que são as leis, e fica, a informação vira capa de jornal mesmo. Então, ninguém entende o que está acontecendo, sai uma notícia que parece que o trabalhador está ganhando, aí o Boric ganha no Chile, a esquerda ganhou, o Castilho ganha no Peru, a esquerda ganhou, mas, na verdade, o trabalhador só está perdendo direito. Vamos seguir adiante, então.
O próximo tema que a gente separou é o avanço da extrema-direita na França, né? O Eric Zemmour fez no último sábado o primeiro comício presidencial dele em Lille, reuniu aí cerca de 8.000 pessoas, e ele é um candidato abertamente fascista. Não sei, a gente pode discutir se ele é nazista ou não, porque o pessoal é muito apegado a detalhes, tipo, o nazismo é antissemita. Bom, esse cara é absolutamente contra os muçulmanos, né? A campanha dele pela reconquista da França, inclusive o nome do partido dele é Reconquista, porque ele acredita que a França está passando por um processo de islamificação, né? Quer dizer, a camada mais pobre, mais pisoteada da sociedade francesa, que são os imigrantes muçulmanos, os refugiados, o pessoal das ex-colônias, né? Que trabalha nos serviços que ninguém quer fazer. Esse pessoal está conquistando a França. A gente não entende como, mas é a campanha desse cidadão aí. E ele foi multado pelo governo francês 3 vezes, desde que ele se oficializou como candidato, por discurso de ódio. Só que aí o que acontece, interessante, ele vai fazer o comício presidencial, porque o nazismo é proibido, mas você pode falar essas coisas, porque o que é o nazismo? O nazismo é só o ódio aos judeus? Ninguém sabe qual que é a definição, é levantar a mão, né? Não sei. Então esse cara não cai nessa categoria jurídica, então ele tem que pagar 10.000 euros, o que para ele, que é um articulista antigo aí do principal jornal francês, o Le Figaro, há muitos anos, bom, 10.000 euros não é nada. Aí, em Lille, né, cerca de 1.100 pessoas se organizaram para protestar contra a presença dele na cidade. Teve 2 protestos, um de 500 pessoas no centro e um de 1.100 pessoas em volta do lugar onde ele estava fazendo o comício. O de 500 pessoas, inclusive, teve a participação do prefeito da cidade. Mas aí o pessoal que foi no local do comício foi reprimido duramente aí por 300 policiais com bomba de gás e 3 pessoas presas no final da manifestação. E a organização não era exatamente um partido de esquerda, era uma organização chama SOS Racismo, né, da França, que reúne vários grupos da esquerda, ativistas, militantes de partido e tal. E é isso que acontece, né? Quer dizer, o Estado condenou o cara por discurso de ódio, ele teve que pagar uma multa, ou seja, não vai limitar nada na vida dele, ele é uma inconveniência só. Só que na hora do vamos ver, quer dizer, tem uma mobilização de pessoas ali rejeitando a presença do cara na cidade delas, a polícia, não tem dúvida, vai reprimir os manifestantes, né? Então é assim que funciona a repressão estatal ao nazismo. Eles deixam o pessoal crescer, porque esse cara, ele cumpre um papel nas eleições para a burguesia francesa, né? Que inclusive devem ser eleições muito à direita, né? Tem esse Eric Zemmour, tem a Marine Le Pen, e o Macron, porque o centro de gravidade do regime político se deslocou para a direita, o Macron também no último ano se deslocou muito à direita, né? Inclusive com o fechamento de mesquitas e tudo mais. Então, não sei se os companheiros têm algo a comentar sobre essa situação na França. A repressão, né? Ou seja, o ataque, não é repressão, é o ataque mesmo da polícia contra os manifestantes antifascistas é histórico, né? É assim mesmo que a polícia costuma reagir. Porém, a mobilização popular é o método de parar o fascismo, né? Justamente por isso tem a repressão da polícia, porque o Estado necessita do fascismo, né? O próprio Estado está promovendo aí a ascensão do fascismo em todos os países, e a polícia é um braço do Estado para abrir esse caminho também. Então a gente tem que estar preparado aí para enfrentar toda essa repressão e ter consciência que é esse o caminho mesmo. Tem que parar os fascistas nas ruas, né? Como o PCO faz no Brasil. Esse caso do Monark ficou bem claro, assim, como que do nada surgiu esse assunto, um cara que não tem, ele tem uma
influencia pessoas na internet, não tem ação política direta nenhuma, e vem falar de uma coisa que era simplesmente uma questão teórica de o que é o direito da pessoa, se existir um partido nazista, que ele não deve ser banido, e aí o país inteiro pula nessa história e começa a usar essa demagogia sobre o que está sendo falado do fascismo para tirar o direito da pessoa de falar o que ela quer. O menino ainda foi acusado de ser nazista, ele nem estava defendendo. Eu acho engraçado. Teve um tweet do Glenn Greenwald que eu mandei para a produção, não sei se a Laísa vai achar que a gente mandou muita coisa hoje, mas ele falando que nos Estados Unidos tem um partido nazista há décadas, mas é minúsculo porque ninguém presta atenção. Mas por décadas houve um esforço para tornar ilegal a existência de um partido comunista, com base em que a ideologia era perigosa. Então, a gente vê aí a imprensa a imprensa capitalista colocar esses assuntos do fascismo de um jeito super demagógico, que não vai resolver nada, que só serve para limitar o direito de expressão das pessoas, faz uma propaganda imensa. Agora o Bolsonaro vai acabar com o fascismo no Brasil, só que ninguém está falando que ele quer acabar com o comunismo também, né? Então ele vai acabar com o fascismo e comunismo, igual aconteceu na Ucrânia. Na Ucrânia eles acabaram com o fascismo e com o comunismo. Agora vai lá ver na Ucrânia como que está os fascistas hoje. O Partido Comunista a gente não ouve falar. Onde que ele foi a gente não sabe. Foi todo mundo perseguido. Mas na Ucrânia a extrema-direita é patrocinada diretamente por esses capitalistas que fazem essa demagogia. E que tentam colocar essas questões para tirar o direito do trabalhador da população, que é o direito de falar o que eles querem falar. Nós, né? E esse ataque aí contra o monarca também demonstra uma grande covardia da esquerda, né? Porque quando os fascistas estão na rua, ninguém se organiza aí para eles parar querem que o PSDB fique lá nos atos, como se não Mas tivesse problema nenhum. De chamar o Estado aí, chamar o papai, chamar a mamãe para puxar a orelha do fascismo, que nem é fascista, o monarca, né? Só fez uma defesa, que na verdade nem é defesa do fascismo, é defesa da liberdade de opinião. E aí é o PCO que é fascista porque defende a liberdade de expressão, e aí quando o PCO expulsa os fascistas da rua, a gente é violento. É uma lógica muito torta. Muito que a gente vê aí... muito think tank. A esquerda que está apoiando isso é a esquerda que está recebendo dinheiro do imperialismo, que a gente vem apontando aí das ONGs imperialistas, do NED, da USAID, da CIA diretamente. É realmente lógica de quem é pago para pensar, né? Porque você precisa ficar ter muito tempo para pensar e chegar nessas conclusões absurdas, né? Se você só bate o olho, você vai entender o óbvio. Elucubração, né? Eu quero ver, eu lembro dos anos 90, né? Antes do governo PT, quando tinha os carecas do subúrbio. Eles não sumiram, os caras ainda existem. Quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, né? Os white powers, né? Aí. Eles adoram fazer uma encrenca ali no Largo do Patriarca, perto da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, nos anos 80, 90, muita briga em São Paulo. Agora não, agora a gente não pode sair nas ruas, não pode brigar, né? O combate tem que ser com um youtuber, que ele nem é um cara que pertence a nenhum partido, nenhum coletivo,
Mas esse vai ficar, a que eu ouvi na imprensa, que são 13 anos, né? A gente daqui a pouco vai falar de um cara que está há 1000 dias na prisão aqui. Então, vamos aproveitar o gancho da Adriana da situação da Ucrânia, né? Que o isso, porque extrema-direita dá a base para o governo, né? Não, pode falar. O que acontece quando se proíbe, né, o fascismo? É o tweet do João Pimenta que eu coloquei, proibiram o fascismo. Olha lá o que acontece quando eles proíbem o fascismo. Eles vão no Photoshop e muda a bandeira fascista rapidinho ali e continuam com as mesmas ações. Passando aqui para mostrar uma foto da Ucrânia, terra onde o nazismo e a suástica são proibidos, portanto, livre de suásticas. Deve ter demorado 2 minutos no pente para transformar a suástica nisso. O que é interessante é que o pessoal faz tranquilamente manifestações em favor do Stepan Bandeira, né, que é o cara que comandou o regime apoiado nos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A russofobia é prevalente, né, no país inteiro, tanto que empurraram o pessoal para a região do Donbass, onde tem toda essa crise. Não, pode região falar. mais rica também, né? Donbass. É uma região muito industrializada, né? Então, muita confusão aí na Ucrânia, nesse regime aí apoiado pela extrema-direita que não existe, na verdade, né? Inclusive, um fato interessante da extrema-direita na Ucrânia é que eles fazem protestos com os sionistas contra a Palestina, e, tipo, islamização, essas coisas todas aí parecidas com a do Eric Zemmour, né? Para você ver como o negócio é impressionante. Às vezes eu acho que o pessoal se atém a uma lógica tão sólida, assim. Não é nenhuma questão de dialética, de você enxergar o movimento das coisas, mas realmente o pessoal acha que nazismo é antissemitismo e é exclusivamente isso, né? Outras coisas você pode fazer. Então é uma coisa muito doida. Mas enfim, falando sobre a Ucrânia, o Macron se reuniu com o presidente francês, né? Se reuniu com o Putin. A eleição é em abril, como eu falei, a situação está complicada do ponto de vista eleitoral na França, e o Macron está tentando se colocar como um líder da Europa, né? Ele é o presidente da Comissão Europeia e o imperialismo europeu está nesse momento com várias contradições com o imperialismo norte-americano, porque o imperialismo norte-americano está querendo empurrar essa guerra entre Ucrânia e Rússia a todo custo, né? Inclusive contra o próprio presidente da Ucrânia, que já falou em mais de uma oportunidade que para os americanos pararem de falar que vai ter guerra porque está causando um caos econômico, a população está em pânico, né? Que vai ter guerra a qualquer momento, e o Macron quer evitar que haja algum conflito na Europa, né? Os alemães também, que é a economia mais forte da Europa, tem várias restrições a esse conflito. Eles falaram que vão apoiar as sanções contra a Rússia, mas isso é o mesmo que não falar nada, porque a Rússia é completamente sancionada já aqui pela Europa, né? Mas os alemães têm interesse direto no gás, no Nord Stream 2, que o Biden já declarou que vai querer cancelar a operação do gasoduto caso haja algum conflito na região. Então o pessoal cria o cenário para o conflito, né, e ele vai se desenvolvendo. Deixa eu ver o que mais teve essa semana. Hoje, né, o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, se reuniu com a representante do Reino Unido. Ele disse que a reunião foi muito negativa. O Reino Unido tem agido de forma muito truculenta, né, nessa situação toda, até mais que os próprios Estados Unidos. É interessante observar isso, né? E os Estados Unidos mandaram tropas para o leste europeu, a Rússia faz exercícios militares com a Bielorrússia, quer dizer, a situação a gente vai comentar, acho que toda semana aqui. Tem até um fato interessante que aconteceu aqui na Finlândia, que eu esqueci de trazer, que o líder da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento finlandês caiu, porque ele se posicionou nas redes sociais falando: o Macron ou algum líder da Europa tem que falar que a Ucrânia não vai entrar na OTAN.
Quer dizer, ele falou, vamos acabar com essa crise. É só falar que a Ucrânia não vai entrar na OTAN que acabou a crise. E esse cara é engraçado porque ele é do partido de extrema-direita, que é do partido que chama Os Finlandeses, o Partido dos Finlandeses. E, enfim, ele falou isso aí, depois teve que renunciar, porque não é a posição do governo finlandês, e gerou todo um desconforto diplomático. Aqui na Espanha, o governo enviou aí um navio de guerra, né, pro mar aí perto da Ucrânia, ou seja, está apoiando a intervenção militar, mas ao mesmo tempo está se formando aqui um movimento pela saída da Espanha da OTAN, né? É um movimento que já tinha antes, que era muito ativo antigamente, faz tempo já que estava um pouco parado, mas parece que está se reativando. Um movimento contra a guerra e contra a participação da Espanha na OTAN. A gente tem que ver aqui, a situação aqui não está nada fácil economicamente na Europa em geral, né? Principalmente a Espanha é dos piores países e a Rússia tem uma arma, tem como se fosse uma arma mesmo, né? Que é o general frio, né? Se a Rússia desliga o fornecimento de gás para a Europa, acaba metade do país, metade do continente fica sem aquecimento. Isso é não tem como. Vamos ter que fazer polichinelo, né? Seria uma situação bem assim, não precisa nem ter uma intervenção militar mesmo para ser muito prejudicial para a Europa essa polarização. Mas ao mesmo tempo parece que para os Estados Unidos é muito interessante, né? Porque só essa ameaça já faz subir bastante aí as ações das empresas armamentícias, né? O Biden já... desculpa, pode terminar. Não, pode falar, né? O Biden já autorizou mais dinheiro para a Ucrânia, a imprensa capitalista continua falando que a Rússia vai atacar a Ucrânia a qualquer momento. Agora estou falando que esses exercícios militares da Bielorrússia são super ameaçadores. Eles estão no Congresso, Partido Republicano e Democrata, tentando chegar num acordo como parar a Rússia. Uma demagogia atrás da outra. Agora estão acusando a Rússia de bloquear o Mar Negro e fazendo uma campanha forte para aumentar a OTAN, como desde o começo, né? E o Biden, que tem interesses pessoais na Ucrânia, o filho dele, a gente já falou 1000 vezes, mas eu não canso de repetir, foi colocado como diretor executivo de uma dessas empresas de gás na Ucrânia. Foram feitas várias acusações de corrupção com o Biden, que na época foram totalmente ignoradas e censuradas. Ninguém sabe direito o que aconteceu com essas acusações. Então, o capitalismo, o imperialismo continuando essa pressão enorme para criar essa tensão com a Rússia, porque é o interesse deles aumentar a tensão com a Rússia e com a China exatamente por isso, para garantir que essas empresas tenham o lucro delas, a empresa da guerra, que mostra mais uma vez que o PCO estava certo, que o Biden não é o mal menor, pelo contrário, é o mal maior. Que está aí a ponto de criar uma nova guerra mundial. Que o Trump está quase virando pacifista, né? Perto do Biden. Perto do Biden. Bom, vamos para o nosso próximo tema, né? Uma coisa interessante dessa situação toda, que o companheiro Rui Costa Pimenta já mencionou no sábado, é o acordo entre China e Rússia, né, que surge dessa pressão tanto contra a China como contra a Rússia. Os dois países se aproximam cada vez mais
e eles, em razão do início dos Jogos de Inverno em Pequim, firmaram um acordo ali que, na prática, quer bloquear a presença do imperialismo na Eurásia, né? Que é uma grande região do mundo. Ficaria de fora disso aí, por exemplo, a Índia, né? Que é governada por um governo de extrema-direita e muito alinhado com o imperialismo. Mas um acordo, coloca o imperialismo numa situação muito difícil, né? Mas aí, indo para esse tema dos Jogos de Inverno, que acho que é uma coisa que o pessoal no Brasil não acompanha muito, né? Eu lembro que o Sport TV, a última vez, fez até uma cobertura humorística, né? Chamando o pessoal do Choque de Cultura lá para mostrar Bom, mas enfim, vários atletas, né, dos Estados Unidos, aqui da Europa, inclusive a imprensa europeia, a imprensa norte-americana, está acusando a China de ser uma distopia, né? Porque o que acontece lá é que o pessoal leva a sério o problema da pandemia. Quer dizer, eles realmente acreditam que as pessoas têm que usar máscara, não é só uma desculpa para prender gente e multar as pessoas. Então, o barista lá está usando uma roupa especial ali até para facilitar também, né? Se você realmente acredita que você vai se contaminar, o certo seria isso, né? A gente pode até discutir que a medida é autoritária, repressiva e tal, mas é diferente. Os atletas estão indo para lá e estão encontrando um mundo onde essas medidas não são só demagogia, né? Onde o pessoal aparentemente levou a sério, tem a ver com a política de Covid-0 da China, né? Mas se os companheiros querem comentar alguma coisa... Os Estados Unidos estão caminhando para 1 milhão de mortes, rapidamente caminhando para 1 milhão de mortes por Covid. É muito impressionante, é um número muito impressionante. Desde o começo da pandemia, a resposta do governo foi totalmente ineficaz. A gente vai falar mais sobre isso, mas... Criminosa, né? Criminosa. E o que eles querem, ao invés de pensar e discutir quais podem ser as medidas que a gente pode usar para proteger a população no caso dessa pandemia horrível que a gente está vivendo, eles só pensam no lucro deles. Então, o Biden não liberou as patentes, que foi um pedido da África do Sul e da Índia desde o começo, na ONU, e o Biden pressionou para não ter isso. Aqui eles estão falando que os enfermeiros estão ganhando muito. As medidas são totalmente contrárias a qualquer razão. Mas, na hora dos Jogos Olímpicos de Inverno, eles usam essa demagogia de novo para criticar a China e aumentar as tensões com a China e falar mal da China, falar que a China é um país que deve ser combatido, falando que o programa de Covid-0 é um programa autoritário. Pode até ser um programa autoritário, mas o número de mortes na China não se compara com o quase 1 milhão de mortes nos Estados Unidos. Então, é no mínimo uma coisa a se debater. Mas não, eles já caem em cima falando que a China é autoritária e fazem pressão para mudar as leis que a China achou para mitigar a pandemia, sendo que aqui a gente caminha de novo para 1 milhão de mortes, como falei. Posso falar? Uma situação de pobreza, pode falar, claro. Falar do superchat aqui, dos companheiros. Não, só continua aí, Fábio. Não, eu ia falar só isso, por uma situação de pobreza também, né? Porque não é só 1 milhão de mortos. As medidas que foram tomadas, né, transformaram a pandemia num problema moral. Quer dizer, você não usa máscara porque você precisa se proteger. Você usa máscara porque é uma coisa que um cidadão de bem faz. É assim que a burguesia tratou o problema. Você toma vacina, não porque é importante, porque vai te proteger da doença. Não, é porque é uma coisa que o cidadão de bem faz. Um cidadão bem pensante, um respeitador da ciência. Tudo vira um problema moral
o efeito prático a gente vê os números da China e os números do resto do mundo inteiro, né? É um negócio muito doido. E o pessoal ficou sem auxílio, sem emprego, ficou a Deus dará, né? E o Biden coloca toda a culpa do que está acontecendo de errado nas pessoas que não quiseram vacinar, para aproveitar, para fortalecer o mandato das vacinas obrigatórias, que a gente vai falar daqui a pouco. Pois vamos falar aqui dos nossos ouvintes, que tá bom a audiência. Muito obrigada a todos que estão aqui participando no chat, mandando super sticker. Sou eu, obrigada pelo sol, pela areia e pelo guarda-sol. Irlan Iglesias e Yuri Gagarin também somos seu fã, somos fã de tu que está aqui sempre. Elizabeth Novi trouxe aqui também um sticker, Daniel Santana, LC29, obrigada pelo sticker, Revolução Popular do Brasil, Marcel Santos, João Lucas, Kathleen, Paloma, Ariston, Angelina Dias, Silvia Amigo, de Dourados. Temos o Rei da Coerência, Lino Alves, Carlos, 53, Marcos, Guerrilheiro Urbano, Edilza Serrão, de Belém do Pará, Lula 13, presidente. É isso aí. Sérgio Marinho, Jader Barroso Neto, Arthur Freitas, boa noite, obrigada pela participação. Continue compartilhando, quem ainda não se inscreveu, pode dar aí seu like, se inscrever no canal, muito obrigada. Eu passo a palavra, então, para o nosso próximo assunto. A gente pode entrar no tema principal, então, que é essa mobilização dos caminhoneiros, aí, que não é só mais exclusiva do Canadá, né? Pois é, no Canadá começou essa manifestação dos caminhoneiros, que rapidamente começou a chamar atenção pelo tamanho das manifestações, foram muitas pessoas, pelo problema do abastecimento, começa a causar os caminhoneiros, como quando tem manifestação do protesto dos caminhoneiros no Brasil, causa muita ansiedade no mercado, nos capitalistas, porque eles têm esse poder de parar a economia muito rápido. E então a imprensa capitalista rapidamente taxou esse protesto como um protesto de extrema-direita, que está atrapalhando a sociedade, que são um bando de negacionistas, nazistas, carregando a bandeira da secessão americana e falando contra a vacina, contra o uso de máscaras. Então, a gente quis olhar mais a fundo, né, o que estava acontecendo. E a gente tem uma opinião muito diferente dessa que está sendo colocada na imprensa capitalista e sendo seguida aí pela esquerda que repete esse discurso da imprensa capitalista. O que a gente está vendo é um governo no Canadá que toma decisões sem a menor participação nem do Congresso. O primeiro-ministro basicamente toma todas as decisões e elas são impostas à população. Eles tiveram medidas de lockdown muito intensas. Os idosos no país foram praticamente isolados, muita reclamação das pessoas que elas não podem dar um abraço, ver os seus avós, todo mundo morrendo de Covid e eles isolados. Eles começam com essa implantação da vacina obrigatória, sem dar a condição das pessoas discutirem se elas querem ou não tomar vacina, sem ter uma discussão maior com a população do o que realmente é vacina, como que ela funciona, se ela funciona de verdade ou não, e sem abrir mão das patentes, né? Então, as empresas farmacêuticas ganhando bilhões de dólares com essas vacinas e eles agem com total violência, despedem os trabalhadores que decidem não tomar vacina, que têm dúvida, que preferem não. Vários trabalhadores da saúde decidem que não querem tomar vacina
e são, depois de trabalhar aí mais de ano na pandemia, salvando vidas, na hora que eles decidem que não dá para acreditar no governo, não dá para acreditar na imprensa, na indústria farmacêutica, e decidem que agora não querem tomar vacina, eles são despedidos, colocados na rua da amargura, sem nenhum direito, sem nenhuma ajuda do governo. Então, essa manifestação do Canadá nos parece, é muito difícil a gente saber realmente quem que está organizando, quem que está lá nas manifestações, mas pelo que a gente vê, parece que tem gente de todas as ideologias, gente sem ideologia, gente que está de saco cheio de ser colocado goela abaixo essas medidas que não fazem o menor sentido, só faz sentido para os capitalistas que estão ganhando dinheiro. Então, a gente vê que a população saiu para dar apoio aos caminhoneiros, a gente vê a gente levando comida, levando o que os caminhoneiros precisam da cidade, lá de Ottawa, dando suporte, saindo com as suas bandeiras, no frio do Canadá, e a imprensa falando que eles são direitistas, que são nazistas, e o que dá espaço para o governo canadense, que começou a mandar a polícia em cima dos manifestantes, a polícia roubando os manifestantes, roubando a lenha que eles usam para se aquecer, roubando combustível, e muita gente da esquerda que é influenciada pelo dinheiro das ONGs, da NED, da USAID, da CIA, falando que é isso mesmo, que tem que ter vacina mandatória, que esse povo não tem direito de se manifestar e que a polícia tem que ir em cima deles mesmo. Então, a gente vê que essa esquerda está totalmente comprada pelo imperialismo, e o PCO, como a gente sempre deu apoio à manifestação dos caminhoneiros no Brasil, a gente também dá apoio à manifestação dos caminhoneiros no Canadá, e parece que o movimento está se espalhando por todo o mundo. Depois a gente vai mostrar uns vídeos sobre isso. Bom, pode falar. Aqui na Catalunha, o passaporte Covid, que é como a gente chama aqui, ele foi derrubado, né? Não está valendo mais, com base na evidência científica que a vacina não bloqueia a transmissão da Omicron, então não tem sentido exigir, né, o passaporte da Covid, também que é uma quebra de garantia constitucional, e também pela pressão das mobilizações que teve aqui continuamente durante umas 7 semanas, né, cada sábado estavam fazendo e acompanhando aí as mobilizações. Não era mobilização de extrema direita, não tinha presença da esquerda também, mas não eram tão pouco negacionistas, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de caracterização e estar presente, né, nessas mobilizações para poder falar a respeito e não acreditar realmente no que a gente vê diretamente aí pela imprensa. E a gente vê também que, em relação à questão da China, a China já é um país, né, já é originalmente autoritário. E parece que as medidas que a gente está vendo aqui no Ocidente, elas visam muito mais o objetivo de alcançar esse autoritarismo em cima da população, ou seja, na verdade, de criminalizar a população, né, culpabilizar a população pela questão da Covid, do que assumir qualquer tipo de política realmente de Estado, de um Estado rico, né? Principalmente a gente está falando aqui dos países da Europa, Estados Unidos, de garantir aí a segurança e a saúde da população e dos trabalhadores. Nenhuma política que a gente pode dizer que
assim, exemplar nesse sentido, a gente vê tomada por nenhum país, né, do Ocidente, os países desenvolvidos, a não ser, acho que foi passado todas as fichas em soltar aí trilhões de recursos aí para o mercado financeiro e apostar todas as fichas nas vacinas, que parece que não tá surtindo o efeito necessário, né? E as medidas repressivas, mas a gente vê que não tem, né, uma postura política que a gente pode sentir realmente protegido por nossas lideranças políticas, né? Mesmo as lideranças de esquerda, né? A gente não verifica isso, a gente está vendo que a gente está na mão de Deus, nas nossas próprias mãos, né? Porque Porque às Deus não vezes existe. não chega, A gente está nesse na mão de nível. ninguém, né? Porque a gente não pode nem ter discussão, a gente não pode nem conversar. Quem quiser discutir, mas será que a gente deve tomar 4 vacinas que não funcionam? Eu tomei 3 vacinas, mas a gente não pode ter essa discussão, senão a gente é censurado na internet. Todo mundo que tenta ter essa discussão é censurada e a esquerda apoiando isso. E uma coisa O interessante, autoritarismo vai funcionando perfeitamente, mas no sentido de garantia dos direitos dos trabalhadores, da saúde pública, É é por um isso que a fracasso gente volta. completo. E é por isso a crítica em relação à China e o verdadeiro medo, né, do governo americano, governo imperialista aí, e dos governos europeus de ver essa realidade exposta, né? o Nos lugar Jogos onde Olímpicos. funcionam as coisas. Mas uma coisa interessante das manifestações dos caminhoneiros em todos os lugares é que, bom, na minha avaliação aí, depois que eu ouvi os companheiros, mas a gente não sabe, de novo, se quem convocou, né, quem organiza esses atos, mas eles tomaram uma proporção maior do que a intenção inicial dos organizadores, né? Porque no começo era sobre essa questão das restrições dos direitos individuais, né? Principalmente no caso do Canadá, porque os caminhoneiros cruzam a fronteira o tempo todo, então a vida deles ficou muito dificultada, eles não conseguiam nem trabalhar direito, mas se incorporou ao movimento, e isso aqui na Finlândia, porque também teve o comboio aqui, a questão do combustível. A Adriana já mencionou a inflação, né? E um dos motores dessa inflação é a alta do combustível. Quer dizer, os capitalistas não sabem nem gerir a própria economia deles, né? Eles viram, ninguém vai precisar de energia, de combustível, agora que está todo mundo em casa, então vamos só parar tudo, né? Aí agora, de repente, você quer acordar a economia, não tem mais petróleo no mercado, gás, o preço é uma fortuna. E isso eleva o custo de todas as mercadorias, porque tudo tem frete, né? Tudo passa por combustível em algum momento. E os caminhoneiros sentem isso de forma imediata, né? Assim como a gente sente a falta dos caminhoneiros na economia de forma imediata, eles sentem a alta do preço do combustível na hora, porque como eles são profissionais liberais, a maioria, se o preço do frete não aumenta, se eles não recebem mais, o preço do combustível estaria aumentando, né? Então, eles vão lucrando cada vez menos, vão sendo estrangulados aí pela alta dos combustíveis, assim como motorista de Uber, entregador, só que no caso do caminhão isso é ainda mais gritante, né? E já incorporou essa medida. O ato também incorpora outras demandas, né? Você vê que tem uma insatisfação popular muito grande, e o ato dá vazão para isso. Mas eu passo adiante que a gente tem que mostrar os vídeos, né? A gente está chegando no final, faltando muito pouco tempo para o final do programa. A gente tem vídeo da França, da Itália, além do Canadá. França, Itália, Alemanha, Nova Zelândia, vários vídeos aí mostrando a população. Um vídeo que a gente não vê na imprensa capitalista, né? Estão tentando barrar essa vontade popular de se livrar dessas medidas autoritárias do governo no mundo inteiro, mas eu vou pedir para a Laís escolher um
para passar, e depois eu vou colocar mais deles no canal Internacionalismo, para quem quiser ver, a gente deixa lá. É só procurar aí num dos canais, o Internacionalismo é um dos canais da COTV, então entra lá que hoje à noite eu coloco os vídeos e para quem quiser ver mais. Laís, você escolhe uma aí para colocar? Taking more jerry cans. Cops stealing more cans. Cops stealing more cans. I don't even think they have the names on those cans. It'd be very hard to give them back after the court had already told they can't take them. But no, the cops like the jerry cans. Want to make sure the truckers don't have enough heat so they can freeze at night. Yeah, sure, no problem. Back up while you're stealing somebody's property, no problem. Sounds like a great idea. Não deixar ninguém falar contra o que está sendo imposto e medidas para a pandemia, usando como desculpa a pandemia, mas que nada faz sentido para ajudar a população e só, pelo contrário, tira direitos e uma campanha de propaganda que a esquerda tá caindo junto. Inclusive, vamos lá. A Carla vai dar mais alguns recados. Bom, só avisando que a Adriana já mencionou, nós temos o canal Internacionalismo e a gente vai colocar lá uma entrevista da nossa companheira também da América do Norte, Tati da Mota, ela que está passando aí por uma situação pessoal e vai falar falando dos despejos que estão acontecendo em plena pandemia, então procurem no canal, já está disponível, e também avisar que foi transferida... Perdão. Ainda não está disponível, vai estar disponível hoje mais tarde. A entrevista com a companheira Tati falando sobre a questão da moradia nos Estados Unidos. Exatamente, beleza. Então é isso aí, e no dia foi transferido o nosso seminário Lula Presidente Brasileiros em Portugal, dia 6 de março agora, então anote aí, 6 de março, vamos fazer também uma marcha aí, Dia Internacional das Mulheres, pela luta dos direitos das mulheres e de todos os oprimidos, sem demagogia, participe com a gente, vamos falar da Lula Presidente já, né, o que estão tentando adiar no Brasil, eu não sei porquê, né, mas querem calar e não querem lançar
Lula presidente, mas nós aqui, como um partido de vanguarda, junto com o coletivo, né, a Esquerda de Braga, coletivo Tanto Mar, vai estar vindo o pessoal de Lisboa em peso, lá para Braga, o pessoal do Porto, o Comitê de Lutas, por Fora Bolsonaro, Lula presidente, e temos também a Conferência dos Negros do PCO, que vai estar acontecendo em março, então se preparem, procurem aí nas nossas mídias, como se inscrever, como participar, você pode participar da organização, e também, né, para saber um pouco mais sobre a história do Brasil e por que a gente combate firmemente demagogia, identitarismo e hipocrisia, vamos se inscrever na Universidade Marxista, que vem aí com 500 anos de história do Brasil, contada por viés marxista. Então, acompanhe as nossas redes, se inscreva, universidademarxista.pco.org.br, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de todos e até a semana que vem. Não pode levantar, né? Ai, não, droga. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.